Está entrando no ar o programa A Voz de Campos. A Voz de Campos. Direto dos estúdios da Rede Aurora de Comunicação para todo o Brasil e o mundo. Programa A Voz de Campos. Jornalismo, debates, entrevistas, utilidade pública e muito mais. O maior canal de atualização entre você e a informação. Faça sua reclamação, sugestão, opinião. Solicite as melhorias do seu bairro e da sua cidade. Está no ar o programa A Voz de Campos, feito com interatividade. E você é a prioridade. Já deu tudo certo. Olá, está no ar mais um programa A Voz de Campos comigo. Para você que ainda não me conhece, muito prazer. Sou Luciano Freitas, é um prazer imenso ter você em nossa companhia aqui pelas redes da Rede Aurora de Comunicação, né? E desde já eu peço a você que fique com a gente, compartilha, comenta. Estamos aí ao vivo pelo Instagram, pelo Facebook, pelo site da Rede Aurora, pelos canais de streams da Rede Aurora. Hoje vamos estar conversando com o ex-prefeito de Campos, Sérgio Mendes. Boa noite, Sérgio Mendes. Tudo bem? Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Quem está na técnica aí com você? É o Josiel. Boa noite, Josiel. É um prazer falar com vocês. Muito obrigado aí pelo espaço. Isso, daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouquinho da história do ex-prefeito, de Campos aí, de uma época que não tinha tantos recursos como tem hoje em Campos, E a gente vai estar conversando, tentando entender um pouco aí, de tudo como foi, no momento que ele esteve prefeito da cidade. Mandar um abraço também pro cara que tenta deixar o Luciano bonito aí na telinha, que é o nosso operador de áudio e vídeo, Josiel Chagras. Ele faz um esforço aí para deixar o Luciano bonitinho na sua tela aí. É isso? Mas antes de a gente estar aqui começando o nosso bate-papo, conversar com o nosso ex-prefeito, eu vou estar aqui, agradecendo ao pessoal que ajuda a gente a estar aqui, que é o pessoal da Zap Gás Campos. Anota esse número aí, hein? Uma hora você vai precisar do gás de cozinha e não pode ficar perdido, ó. DDD 22 99999 4544. É muito 9 para anotar? Anota assim, ó. DDD 22 5 vezes 4544. Chama pelo Zap Gás Campos. Quando acabar o gás, chama pelo Zap. E mandar também aqui pro pessoal da Star Piscina. Para você que queira adquirir uma piscina de fibra, tá? Para estar valorizando aí o seu imóvel, tendo uma área de lazer bacana, Eu vou te indicar o pessoal da Star Piscinas Campos, com DDD 22 997 16 52 23. DDD 22 997 16 52 23. E para quem acompanha o nosso programa, continua o frete grátis para Campos, São João da Barra e São Francisco, tá certo? Você entra lá pelo Zap, da Star Piscina, e lá tem todos os modelos, tamanhos e valores, tá? Fala que tá ouvindo a gente aqui, que você vai ter o frete grátis, tá bom? E mandar também aí pro pessoal do Picolé e Sorvete Aurora. Eu que, antes de chegar aqui, nos estúdios, passei lá, comi um salgadinho lá, rapaz, que delícia, hein? Picolé e Sorvete Aurora, que fica ali na rua Bento José Sampaio, esquina com a Rua do Gás. Rua dos Goitacazes, Rua do Gás. Quase ali em frente ao campo do Municipal. Picolé e Sorvete Aurora. Tem o salgado, tem refrigerante, tem aquele lanchezinho lá. E também tem um delicioso picolé e sorvete, tá bom, gente? Dá-lhe esses recados. Eu quero aqui dar os parabéns ao pessoal da Associação dos Motoboys, tá? Que no último dia 16, na sexta-feira, fizeram um sorteio lá entre os membros da Associação dos Motoboys. E o nosso Fabrício foi sorteado lá, ganhou um kit lá, uma maleta lá de ferramenta. Então mandar um abraço para eles lá, que estão sempre promovendo ações, em benefício aí dos motoboys, pessoal da associação. E você que queira se associar à Associação dos Motoboys, você que é motoboy, quer ter lá um advogado à sua disposição, quer ter lá uma assessoria jurídica, Tem alguns apoios lá, algumas coisas, alguns descontos, Procure lá no Instagram, Associação dos Motoboys de Campos. Entre em contato lá com o nosso presidente, com o Diego,
e você vai estar se associando, né? E fazendo parte dessa família aí que só vem crescendo em nosso município, tá certo? Tô falando isso porque ficou de entrar um projeto de lei na Câmara hoje, não tive o retorno aqui ainda, se já entrou, não entrou, vai entrar, não vai, que é um projeto de lei que foi assim, né, teve apoio, claro, dos vereadores, né, para entrar em pauta e tal, mas é um projeto da associação, né, que é o Rodando Legal, alguma coisa nesse sentido aí. E assim que confirmar se foi para votação, o que vai ser aprovado lá, a gente vai estar divulgando aqui se der tempo, tá certo? Porque o nosso programa é no mesmo horário da sessão da Câmara, né? Então fica meio difícil a gente ter contato com o pessoal lá. É isso? Dito isso, deixa eu mandar um abraço aqui para os músicos, né? Deck Kelly, que tá aqui mandando boa noite aqui. Tamo junto, meu irmão. Mandar aqui também, ó, pro nosso amigo... tem gente aqui, ó. Eu tô lendo as mensagens aqui, ó. Pessoal lá, minha amiga Cal, lá de São Francisco, né, tá curtindo o nosso programa. A Franciane tá curtindo o nosso programa agora também. Várias pessoas aqui já mandando mensagem para mim. Então, fica ligadinho, compartilha aí, tá certo? E vamos conversar o nosso bate-papo, né, com o ex-prefeito de Campos, Sérgio Mendes, né? Ele que está muito atuante aí nas redes sociais, sempre divulgando um vídeo, eu estou acompanhando lá, né? E aí, rapaz, o senhor foi prefeito de que ano até que ano? Olha, eu hoje estou mais me dedicando a escrever poesias do que a ser gestor. Mas eu fui prefeito, Luciano, foi de 93 a 96. Eu fui eleito em 92, na época tive 65% dos votos válidos. De 170 mil votos válidos, eu tive 119 mil naquele ano. E era uma eleição totalmente diferente, né? Era só um turno, mas de qualquer forma, se fosse uma eleição de 2 turnos, eu ganharia no primeiro turno, né? Porque eu tive 65% dos votos válidos. E era um momento na história de Campos bem diferente dos dias atuais, né? Sim. A gente... Primeiro eu queria dizer para você e para todos que estão nos assistindo, eu comecei na política mesmo, Luciano. Foi na política estudantil. Foi no ano de 1980, quando o Liceu de Humanidade de Campos estava fazendo 100 anos, eu concorri à presidência do Grêmio Estudantil do Liceu e ganhei, e tive uma vitória, tive uma chapa de oposição e tivemos uma vitória consagradora naquela época. E foi aquilo que me despertou a política partidária. A partir daí, o Brizola veio para o Brasil em 79, Sim. Eu acompanhei a vida de Brizola ao Brasil, ajudei na fundação do PDT de Campos. Em 82, votamos em Brizola para governador, ele ganhou o governo do Estado. Na época, elegemos o candidato a vereador, o jornalista Fábio Ferraz de Oliveira, que era candidato a vereador, também votei nele, e ele se elegeu pelo PDT. Então, foi assim que começou a nossa história no partido e na política partidária. E o senhor chegou a ser candidato a vereador, não, né? Não, eu fui direto em 92 como sucessor do Garotinho. Sim. A gente era do mesmo grupo político, ele governou de 89 a 92, e eu governei de 93 a 96. Na minha época não tinha reeleição. Isso que eu ia perguntar. E aí... Oi? Isso que eu ia perguntar. Naquela época ainda não existia a reeleição, né? Não existia reeleição. E aí o Garotinho voltou, que ele tinha perdido em 94 para Marcelo Alencar, ele foi candidato a governador e perdeu a eleição para Marcelo Alencar, e aí volta para Campos em 96 como candidato à minha sucessão no final de 96. E já na época a gente já estava rompido politicamente, e aí eu não apoiei. Enfim, naquele ano, eu sempre declaro isso publicamente, eu anulei meu voto. Eu também não votei na oposição, porque, afinal de contas, eu ajudei a fundar o PDT, eu era histórico no PDT de Campos,
o Garotinho saiu candidato pelo PDT de Campos, e eu, como não ia votar no candidato do PDT, na oposição também não votaria, que não faria jus à minha história partidária. E aí eu anulei meu voto naquele ano. Mas essa história é passado, o que importa foi o que ficou do nosso legado, da nossa história, da herança que a gente deixou para o município de Campos. Isso. E aí eu gostaria que o senhor passasse para a gente algumas coisas que o senhor fez naquele período, na sua gestão, né? De obras que foram realizadas, que às vezes tem aí na cidade, as pessoas nem sabem, né? A juventude. Nessa época aí, eu acho que eu tinha 10 anos de idade. Então, muitas coisas eu nem sei. Essa nova geração, eu digo que uma geração dos cinquentões para cima, esses ainda acompanharam o meu governo. Sim. Agora, essa geração nova, como a sua geração, não tem o conhecimento do meu governo, até porque, e aí eu acho que foi um erro que eu cometi, eu só concorria mais uma vez a deputado estadual em 98, perdi a eleição, nunca mais me candidatei. Sim. Porque se eu fosse candidato a prefeito nas eleições que vieram depois do meu mandato, eu poderia estar reavivando a memória da população com relação às realizações, às entregas que foram feitas no meu governo. Mas não fiz, eu mergulhei nos bastidores da política e aí muita gente dessa nova geração não sabe das realizações, das entregas que nós fizemos para o município de Campos. Primeiro é importante enfocar que o royalty atualizado está hoje em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de reais por mês. Sim. Por mês. Nós tínhamos 2 milhões de royalties por mês. Isso em valor atualizado, 2025. Porque na época não tinha participação especial. Você pode perguntar, mas sério, por que o royalties era tão pequeno? Porque foi a partir de 96, se eu não me engano, que o Fernando Henrique Cardoso, presidente do Brasil, eles aprovaram uma lei no Congresso que deu uma melhorada substancial no royalties do petróleo. Aí na época o prefeito já era Arnaldo Viana, é isso? Nessa época o prefeito já era Arnaldo Viana? Não, era o Garotinho. Já era o Garotinho. O Garotinho, isso, já foi eleito na minha sucessão. Aí em 96 foi o último ano do meu governo, aprovado no Congresso, passou a vigorar em 97 essa lei, porque tem o princípio da anuidade. Você aprova o projeto com relação a qualquer questão de tributo, qualquer questão de imposto, e ele passa a valer no ano seguinte. Sim. Então passou a valer em 97. Então, o royalty aumentou substancialmente e foi criada a participação especial do petróleo, que de 3 em 3 meses as prefeituras produtoras de petróleo, além do royalty, recebem a participação especial. Isso não existia quando eu era prefeito. E também, outra coisa que é importante, para todos que estão ouvindo, nos vendo, não existia emendas parlamentares obrigatórias. Não existia isso na minha época. Então a gente tinha que suar a camisa, a gente tinha que economizar para poder realizar obras no município de Campos. Trabalhei algumas parcerias com o governo do estado, o governador era Leonel Brizola, do mesmo partido meu, depois o Brizola sai candidato a presidente, mas continua como governador o Nilo Batista, que também era do meu partido, então tive uma boa relação com o estado. E aí, em 2 anos de governo, que depois, no meio de 94, eu tinha apoiado o Garotinho para governador, ele perdeu a eleição, o Marcelo Alencar assumiu o governo do estado, e ele era PSDB, ele inclusive me convidou para ir para o PSDB, e eu não, jamais neguei minhas raízes, a minha história trabalhista, a minha história do PDT, e não fui para o PSDB como o Marcelo Alencar havia me convidado. E o importante é que nós fizemos muito, apesar de pouco recurso, fizemos muito. Aí eu vou dizer para você que muita gente dessa geração não sabe. Eu calcei e asfaltei 550 ruas no município de Campos. Nossa. Vou dar um exemplo para você. Parque Santo Amaro, aqui onde eu estou morando. Sim. Parque Santo Amaro, eu asfaltei o bairro todo. Eu, quando fui inaugurar o asfalto das ruas do Parque Santo Amaro, existia, não sei se ainda existe, uma associação de moradores. E lá eu vi na parede vários retratos de ex-prefeitos. Só que estava escrito lá assim,
galeria de ex-prefeitos que nada fizeram pelo bairro. Aí a foto dos ex-prefeitos que não tinham feito nada pelo bairro Parque Santa Amaro. E aí eu falei, olha, minha foto não vai estar nessa galeria. Eu fiz uma brincadeira nessa noite de inauguração. O Parque Saraiva, na época, o Parque Saraiva eu tinha 17 ruas, depois cresceu, mas só tinha 17 ruas. Eu calcei as 17 ruas do Parque Saraiva, fiz ali 2 quilômetros de galeria de águas pluviais. Eu fiz 35 quilômetros de galeria de águas pluviais em todo o município de Campos. Sempre digo o seguinte, é uma obra que os políticos não gostam de fazer, porque galeria é obra que fica embaixo da terra, e você não inaugura. Os políticos não gostam, mas ela é fundamental para a saúde da população. Para quando chover, acabar com o alagamento, entendeu? Pode trazer doenças com alagamentos, e a gente fez 35 quilômetros de galeria de águas pluviais. Agora, coisas que eu considero que são estruturantes para Campos e que estão aí até hoje, por exemplo, foi a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Qual foi a participação do meu governo na universidade? No dia 7 de janeiro de 1993, no dia do meu aniversário, na primeira semana do meu governo, almoçou comigo no Palace Hotel o professor Darcy Ribeiro. Depois que almoçamos, ele falou, prefeito, vou te levar na área que o senhor vai ter que desapropriar e entregar ao governo do estado, o governador era Brizola, que o governador vai construir a universidade, mas ele só vai construir se o senhor doar a área. Se o senhor não doar a área, não tem universidade. Ele foi taxativo comigo, falou isso para mim. Eu, logo, dias depois, desapropriei aquela área, entreguei para o governo do estado. E em agosto, no dia 16 de agosto, hoje é dia 20, no dia 16 de agosto de 93, estávamos lá eu, o professor Darcy Ribeiro, Leonel Brizola, governador, e toda a comunidade regional, Campos inteiro estava lá. Nós inauguramos a Universidade Estadual do Norte Fluminense, professor Darcy Ribeiro, a Universidade Terceiro Milênio está aí. A universidade foi inaugurada no seu governo? No primeiro ano do meu governo, eu entreguei. Por que foi tão rápida a inauguração? Porque a obra da universidade é pré-moldada. Então, pré-moldado você vai encaixando ali e a obra sai rápido, entendeu? Então, eu entreguei a área, isso final de janeiro, início de fevereiro, para o governo do estado, já desapropriada, 500 mil metros quadrados. E em agosto daquele mesmo ano, nós inauguramos a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Hoje, a universidade está fazendo 32 anos, dia 16 de agosto, que passou, aliás, fez 32 anos de idade. Então, e a universidade, para você ter uma ideia, direto e indireto ali, tem 5 mil pessoas trabalhando direto e indiretamente. A universidade tem um orçamento de mais do que muitos municípios aqui da região. O orçamento ano da Universidade Estadual do Norte Fluminense é em torno de 400 milhões de reais. E fora que é o mais importante, é produção de ciência, de novas tecnologias, produção que não só alavancam Campos, Rio de Janeiro, Brasil e o mundo. A universidade, ela está classificada entre as melhores universidades do Brasil. Então isso aí foi uma marca do nosso governo, uma decisão firme que nós tomamos e entregamos aquela área para o governo Brizola, onde nós inauguramos a universidade. Outra coisa que eu considero importante, eu argumentei com o superintendente da Petrobras, em Macaé, que na época minha, os helicópteros saíam do aeroporto de Macaé para as plataformas. Os campistas iam para lá, para Macaé, para embarcar lá, para ir para as plataformas. Eu falei com o superintendente da Petrobras que se os helicópteros saíssem do Farol de São Tomé, fossem para as plataformas, o voo ia ser mais curto, ia ser mais rentável para a Petrobras, que ele ia gastar menos tempo de voo, ia ser mais segurança também para os petroleiros e principalmente para nós de Campos. O pessoal não precisava ir para Macaé para embarcar lá, embarcava aqui no Farol. Ele mandou o estudo técnico que nós levamos para ele, mandou para a engenharia da Petrobras, lá em Macaé, viu que nós estávamos certos, falou assim, prefeito, vamos construir o heliporto, mas eu quero uma área de 185 mil metros quadrados. Eu fui lá,
naquela região lá, desapropriei 185 mil metros quadrados, cedi para a Petrobras e está lá o heliporto, que aqueceu não só a economia do Farol, como aqueceu a economia da Baixada, gerando mais empregos, mais pousadas, hotéis, aquela economia lá modificou a partir do heliporto. E eu dizia tem muitos hotéis lá que sobrevivem por causa disso. Muitos hotéis lá sobrevivem por causa do heliporto que está lá. Sim, foi por causa disso aí. E mais do que isso, ali na entrada do Farol, você vê uma rodoviária ali, não vê? Sim, sim. Foi construída pelo meu governo. Você vê o DPO ali, não vê? Sim. Foi construído pelo meu governo para a Polícia Militar. Você lá no Farol, nós calçamos várias ruas. Lá no Xexé, botamos e asfaltamos a estrada do Xexé. Lá em Vila do Sol, colocamos iluminação pública, que não existia em Vila do Sol. Levamos o trilho elétrico do Farol de São Tomé, patrocinado na época por uma distribuidora de cerveja. Não era recurso da prefeitura. É isso que eu ia te perguntar. Você fez muita parceria com a iniciativa privada, né? Fiz sim, trabalhei muito com a iniciativa privada. O trio elétrico era um dos exemplos lá do Farol de São Tomé. Não era recurso da prefeitura, era patrocinada pela iniciativa privada. Nós, nesse aspecto aí da iniciativa privada, nós construímos o Shopping Estrada. Levamos, porque o que tinha ali? Era só cana. Aí nós tínhamos um vácuo entre a cidade e Ururaí. Ali era um local totalmente desabitado, inóspito. E aí tivemos a ideia de ali colocar a nova rodoviária e de colocar um shopping com 90 lojas, com 90 lojas. Ali foi um recurso da iniciativa privada. O projeto foi do nosso governo, mas foi recurso da iniciativa privada. Ali participou a Petrobras, com aquele posto ali, a Petrobras participou investindo ali, a 1001, a Itapemirim na época, todas aquelas empresas de ônibus que estão ali e também os lojistas do Shopping Estrada participaram na construção do Shopping Estrada, injetando recursos ali. E nós entregamos uma nova rodoviária e falamos na época que ali a cidade passaria a crescer para aquela região, como hoje você vê o que tem ali naquela região. Você vê muito mais casas, condomínios residenciais, vê a repetidora da TV Globo, a TV... InterTV, acho. Isso aí. Então você vê que aquela área ali cresceu muito. Outra coisa importante que nós trouxemos para Campos a Petrobras levava o gás de Macaé para o Rio de Janeiro e nas indústrias e nas residências tinha gás encanado. E Campos, que era o maior produtor de petróleo do país, não tinha gás encanado. Eu cobrei ao superintendente da Petrobras e a Petrobras veio e construiu 91 quilômetros de duto, trouxe o gás para Campos, não só para as indústrias, como para as residências. E o gás é uma energia menos poluente e mais barata. Sim. Então, foram obras estruturantes, do meu ponto de vista, que são importantes para o crescimento da cidade. Energia, que é o gás, que veio encanado para cá, que a gente trouxe, a universidade, que gera ciência e tecnologia e que atrai novos investimentos para a cidade. Agora, a falta são os nossos gestores, os que nos sucederam, trabalhar dentro dessa parceria, dentro desse espírito público de vender essa imagem de Campos de uma energia barata, que é o gás, de nós temos uma universidade gerando ciência e tecnologia, e hoje não é só o ENF, hoje você tem IFE, hoje você tem a ISENSA, você tem várias universidades em Campos que podem... Nós temos um polo universitário de quase 30 mil alunos. Então nós temos um muitos polo... Muitos são até de fora da cidade que vêm para cá, né? Que acabam morando aqui, estudando, morando aqui, pessoas que vêm de fora para cá para usufruir desses benefícios que tem em Campos, né? Exatamente isso.
Aí eu posso falar para você, olha, fizemos creche na comunidade da aldeia, fizemos escola em Três Vendas, fizemos posto de saúde em Lagoa das Pedras. O servidor municipal, Luciano, o servidor municipal, não existia o auxílio alimentação. O auxílio alimentação foi concedido pelo meu governo para o servidor municipal. Hoje está dentro do salário do servidor municipal, ele tem o auxílio alimentação que não existia. Na época, eu fiz um convênio com o Hospital São João, que é um hospital particular, para atender aos servidores concursados e a família dos servidores. Tudo gratuitamente. Quem pagava era a prefeitura, era o nosso governo. Quando o Garotinho voltou pela segunda vez, ele acabou com esse convênio com o Hospital São João. Mas até o último dia do nosso governo, nós mantivemos esse convênio com o Hospital São João. Ali a Associação Irmãos da Solidariedade, aquela casa que cuida dos pacientes com HIV, da Fátima Castro, ela não tinha uma casa para poder cuidar dos pacientes. Ela me pediu que eu alugasse uma casa. Eu falei, Fátima, eu vou fazer mais do que isso. Eu desapropriei aquela casa, entreguei para a Fátima Castro, hoje onde é a Associação Irmãos da Solidariedade. Coloquei ali ambulância, coloquei ali técnico de enfermagem, dei uma verba mensal para ajudar, uma verba pequena, mas doava uma verba mensal para ajudar. Então, foi uma iniciativa, o trabalho dela, da equipe dela, que é um trabalho de excelência, mas que teve uma participação muito importante e decisiva do nosso governo para que ela tivesse aquele abrigo para os pacientes com HIV. Então, é outra coisa importante que a gente fez na cidade. Eu posso falar para você de muita coisa que nós fizemos. O servidor municipal, a sede da Caprev, tem ali na Alberto Torres, foi comprada e foi doada pelo nosso governo para ser a sede da Caixa de Previdência e Pensões dos Servidores Municipais de Campos. O servidor, além disso, nós tínhamos o reajuste anual para o servidor, nós dávamos um reajuste salarial anual para os servidores. E também demos um cartão de crédito chamado Cartão Boa Compra para o servidor municipal comprar no comércio local. Era um cartão de crédito concedido pelo nosso governo, chamado Boa Compra. O servidor podia comprar com aquele cartão de crédito até 30% do limite do salário dele. Tudo isso foi criado no nosso governo, esses mecanismos. Os governos que me sucederam acabaram com esses projetos que eram muito importantes. As hortas comunitárias, eu peguei 230 hortas comunitárias que já existiam em Campos, que eu herdei do governo anterior do Garotinho. Eu passei as hortas para 400 hortas comunitárias. Aí você pergunta, quanto custava essa prefeitura? Zero. Quem patrocinava era a Petrobras. Era um projeto tão importante, que precisava voltar para a nossa cidade. A gente vê os terrenos baldios, Luciano, vazio aí, o pessoal jogando lixo, jogando entulho. Esses terrenos eram aproveitados para fazer hortas. E nós tínhamos espalhado 400 terrenos com hortas comunitárias. Aí produzimos legumes, verduras. Para onde ia essa produção? A gente abastecia as creches, as escolas, as entidades filantrópicas, os asilos, a própria Associação Irmãos da Solidariedade recebia alimentos também das nossas hortas comunitárias. Era uma produção orgânica, sem química nenhuma, uma produção natural. Infelizmente, pararam com esse projeto, um projeto que custava zero para a prefeitura, era patrocinado pela Petrobras. Então, algumas pessoas, às vezes, vão lá, alguns haters, ou algumas pessoas que não gostam da gente, ou que acreditam no que disseram sobre mim. Se a Juventude foi prefeito, não fez nada pela cidade. Olha, só que eu já estou me lembrando aqui, estou enumerando para você das realizações do nosso governo durante os 4 anos, de 93
93 a 96. Sério, Eu acho aquela orla ali no Rio Paraíba. A Orla 2 da Lapa. A Orla 2 da Lapa foi feita pelo nosso governo também. Ali foi uma distribuidora de cerveja que patrocinou. O projeto é nosso, nós executamos a obra e essa distribuidora de cerveja, além de ter patrocinado a construção da Orla 2, ela botava ali pessoas para limpeza e vigias. Até o último dia do meu governo, tinha gente limpando por conta da distribuidora e tinha vigias ali. Depois que terminou o nosso governo, aí acabou isso. E isso foi assim, como posso falar, foi copiado por alguns municípios também, né? Tem alguns lugares que também, assim, funcionam assim. Luciano, eu posso dizer para você que o nosso governo, sem exagero, tá? Nosso governo, nós talvez no Brasil tenhamos sido um dos primeiros governos municipais a fazer parceria público-privada e que deram certo, e que o resultado está aí até hoje. As parcerias público-privadas que nós fizemos, entendeu? Que as pessoas precisam parar com aquela ideia, Luciano, que a prefeitura é viúva rica, vamos explorar a viúva rica. Todo mundo tem que pegar dinheiro da prefeitura. A prefeitura pode fazer muitas parcerias. O prefeito atual, eu acho que ele poderia fazer parceria com o Porto do Açu. O Porto do Açu não é só de São João da Barra, o Porto do Açu é da região. É da região. Porto do Açu, você sabe quantos caminhões passam por Campos, pelas vias de Campos, que vão para o Porto do Açu e voltam do Porto do Açu? Você sabe quantos caminhões passam por dia? Sei que são 800 caminhões por dia. 800 caminhões por dia. Então, não é brigar com o Porto do Açu, é sentar à mesa com a diretoria do Porto do Açu e estabelecer parcerias e ver que empresa podemos trazer para aqui, qual investimento que o Porto do Açu pode fazer no município de Campos. Está faltando esse espírito, do meu ponto de vista, porque as pessoas só querem, hoje, emenda parlamentar, buscar emenda parlamentar, que é importante, tem que trazer, sim, é claro que é muito importante para a cidade. Agora, só penso na emenda parlamentar e nessa bonança, nessa bolada de royalties, que é 40 milhões por mês, 30 milhões, 50 milhões por mês, entendeu? Eles pensam só nesse dinheiro, quando a prefeitura poderia estar fazendo parcerias com o SESC, com o SESC. Outra coisa importante, que falar em SESC e SESC Campos, só tinha SESC, SESI, SENAI e SENAC. Não tinha nada na área do transporte. Eu fui na FETRANSPOR, no Rio de Janeiro, e falei com eles, olha, em Campos tem o SESC, que atende comércio, tem o SENAI, que atende a indústria, mas não tem nada que atenda o transporte. E aí eles falaram, vamos construir o SESC Senat em Campos. Prefeito, doa a área que a gente vai construir. E aí doei a área, está lá o SESC Senat ao lado do Shopping Estrada. Sim, eu conheço bastante lá, e a gente tem uma parceria, o pessoal da Associação dos Motoboys tem uma parceria, tem desconto lá com eles lá. O trabalho deles lá é fundamental e de extrema importância para o transporte, para informar a população dos direitos né? Isso aí. E foi trazido pelo nosso governo. Aquela área foi doada por mim, foi trazido pelo nosso governo. Foi mais uma obra que eu considero importante. Ali, Luciano, ali entre o Shopping Estrada e o SESC Senat, tem um terreno baldio ali, não tem? Tem. Que parece que vão construir, eu acho que é uma UPA que vão construir ali. Uhum. A ideia nossa ali era a seguinte: a ideia era de, num futuro com recurso, claro, construir uma extensão da rodoviária Shopping Estrada, aqueles ônibus que estão nas rodoviárias velhas, na rodoviária Roberto Silveira, eles ali seriam um terminal de passagem. Eles viriam do interior, da localidade deles, passariam ali, deixariam os passageiros e dali, da rodoviária Roberto Silveira, ficaria nesse terminal, que seria o terminal final ali do lado do Shopping Estrada. Com isso, a gente resolveria dois problemas. A gente resolveria, primeiro, tiraria esse movimento do centro da cidade, da área da Roberto Silveira. Que a ideia hoje das cidades modernas é afastar um pouco a rodoviária da cidade para poder fluir bem o trânsito. E segundo, quem pegasse o ônibus ali da Roberto Silveira para o Shopping Estrada pagaria a passagem normal, a passagem que hoje é R$3,50. E aí acabaria com o problema de falta de transporte
para o Shopping Estrada. A pessoa iria para a rodoviária velha, pega o ônibus ali e vai para lá para o Shopping Estrada. Então, além das empresas de ônibus ou das vans, né, ganharem de lá do interior até a rodoviária, muita gente podia embarcar na rodoviária Alberto Silveira ali, pagar R$ 3,50 e ir para o terminal rodoviário que ficaria do lado do Shopping Estrada. Só que me parece que aquela área lá vai construir uma UPA. Mas a ideia nossa inicial era essa. Só não tivemos recurso para fazer tudo de uma vez. Sim. E foi 4 anos, né? E em 4 anos, quantas coisas o senhor está falando aí? E na questão, assim, do nosso carnaval? O senhor fez algum projeto? O Carnaval de Campos, todos os anos... Primeiro, duas coisas, 2 aspectos importantes. Existia muita reclamação. Na época, o comércio no centro da cidade era forte, era pujante, era latente, era vibrante na área central de Campos, não é como está hoje, vazio. Então, eles reclamavam muito, por exemplo, a festa São Salvador era feita ali na Praça São Salvador, aí fechava as ruas, e aí impedia os carros de passarem, aí os comerciantes reclamavam porque eles perdiam muito o movimento dele. O que eu fiz? A Orla, lá na Orla 2, na Lapa, ali embaixo, quem começou a fazer os shows ali embaixo, ali no Cais da Lapa, foi no meu governo. Na época eu até fiquei receoso. Quem sugeriu isso para mim foi o Murilo Diegues. Ele era o presidente da Codenca no meu governo. E ele sugeriu. Eu falei, Murilo, nós vamos botar ali, o povo vai beber e vai cair no rio. Aí ele, não, pode ficar tranquilo, a gente bota uma segurança boa ali, vai dar tudo certo. Fizemos shows ali, deu certo, e aí nós resolvemos o problema do trânsito. Os comerciantes pararam, não tinha uma reclamação, porque as barracas eram montadas naquela região ali, porque o movimento foi levado para aquela região ali. E permanecia no centro da cidade, né? E permanecia no centro da cidade. Isso, exatamente, na área central. E o carnaval, o que eu fiz? Eu experimentei no último ano do meu governo, eu levei, que era outra reclamação também, que as arquibancadas não existiam. O Sambódromo, o CEPOP, que é um monumento ao nada, gastaram mais de 200 milhões de reais em valor atualizado, está lá abandonado, está largada essa obra da família Garotinho. E aí o carnaval, a gente montava as arquibancadas no período do carnaval. Outra reclamação dos comerciantes, que era também ali no centro. Eu levei o carnaval para Orla 1 em Guarulhos, ali para a Avenida Bartolomeu Lisandro. Levei para ali. Mas na sua época o carnaval era no próprio carnaval, né? E era o carnaval, sim, não tinha essa coisa, tinha comissão julgadora, vinha gente de fora, era um carnaval com boi pintadinho, na época do carnaval, entendeu? Carnaval você tem que fazer no carnaval, carnaval fora de época isso não existe. Não existe isso aí. Você pode até fazer uma festa de carnaval, mas dizer que é carnaval fora de época, o carnaval tem que ser na data dele. E aí nós fazíamos o carnaval e era um sucesso absoluto. E eu tenho certeza que todos os carnavalistas que ainda estão aí, por aí, podem perguntar como foi o governo Sérgio Mendes com relação ao apoio ao Carnaval de Campos. E, lamentavelmente, eles deixaram acabar. Era o 3º melhor carnaval do estado do Rio de Janeiro. Era o 3º melhor carnaval. E acabamos. Eu tenho defendido aqui, Sérgio, porque no período do verão, né, o comércio no centro fica ainda pior do que já está. E se a gente tivesse o carnaval com desfiles, pessoal ali ensaiando, ia estar movimentando o comércio no centro novamente, né? É o meu ponto de vista. Exatamente. Eu acho que o prefeito tinha que pensar em buscar uma parceria para, naquela área do centro da cidade, tentar fazer o que foi feito lá em Macaé. Macaé fez um prédio enorme, onde ele ali concentra todas as secretarias. Então, ele fazer um investimento público-privado, onde ele construísse a sede da prefeitura no centro de Campos, ele desapropriasse uma área ali de uma forma negociada, amigável, e aí, fazendo ali, levaria todo o movimento da prefeitura, todo o pessoal que demanda da prefeitura, que não é pouca gente, é muita gente, e ia para essa sede. Só a questão dos funcionários seria muita gente já. E aí já começaria a movimentar o centro da cidade. Só os funcionários é muita gente.
Só os funcionários da prefeitura já é muita gente. Você imagina como é que isso não ia aquecer ali o centro da cidade, ia levar movimento para aquela área central. Seria muito importante. E buscar uma parceria público-privada, buscar investimento de emendas, que o prefeito vai tanto a Brasília, trazer emenda para isso, trazer iniciativa privada para isso. Eu acho que elaborar um projeto onde teria uma sede central da prefeitura, onde teria um comércio embaixo e que fosse explorado esse comércio pela iniciativa privada e que também uma parte do estacionamento fosse explorado pela iniciativa privada e também aí levar o movimento para aquela região ali. Eu acho que daria para fazer um projeto dessa magnitude, dessa importância para a área central da cidade. E também a questão da habitação ali no centro da cidade, você tentar povoar a área central da cidade, se aumentando um pouquinho a edificação, a altura da edificação, um pouco, não aumentar demais, um pouco a altura da edificação e com apartamentos populares, de cunho popular, para levar moradores para aquela região, como o Eduardo Paes está fazendo lá no Rio de Janeiro. E, claro, revitalizando o centro, que está muito abandonado. Entendeu? O meu sonho, porque eu não tinha dinheiro, eu fico pensando, o dinheiro que Arnaldo Viana, do meu ponto de vista, foi um grande erro que ele cometeu. Ele destruiu a nossa Praça São Salvador. A nossa Praça São Salvador, não sei se você alcançou, Luciano. Alcancei. Era uma praça toda arborizada. Num país quente como o nosso, país tropical, quanto mais árvores nós plantarmos, melhor para a cidade. Sim. Eles arrancaram aquelas árvores todas e meteram cimentaram de ponta a ponta ali, e aí ficou uma praça quente, uma praça sem vida, uma praça sem cor. As pessoas tinham aquela coisa de sentar na praça, né? Exatamente, aquela coisa de sentar na praça, de conversar, arborizada, cuidada, ali, e esse dinheiro, a minha ideia, a minha vontade, se eu tivesse um recurso, porque Arnaldo já teve bastante, era pegar ali aquele centro histórico de Campos, revitalizar, reformar todos aqueles casarios, o Hotel Gaspar, refazer a Lira Polo, que pegou fogo, restaurar todo o que resta ainda do centro histórico e transformar aquilo ali em um lugar de atração, com happy hour no final do dia, com atrações musicais de Campos, com comércio local ali, com barzinho, entendeu? Dar uma agitada, fazer um agito cultural naquela área central da cidade. Acho que seria interessante, muito bom. Mas para isso também a gente precisa ter investimento no transporte público também para o centro, porque... Exato. Porque o problema do transporte público de Campos é uma vergonha. Os 4 anos e 7 meses do atual governo, e até o pessoal das vans, o pessoal dizendo que ia parar porque estão sem receber o subsídio do diesel já não sei quantas semanas. Sim. Não sei se você sabe exatamente, porque eles não tinham condições mais de rodar, porque a prefeitura ajuda no diesel. Estão querendo diminuir aí algumas localidades, aí não vai ter mais ônibus, estão querendo diminuir aí o número de ônibus. Hoje a prefeitura já fez um anúncio dizendo que já estão acertando com o pessoal das vans e já vão pagar alguma coisa e que amanhã o trânsito vai fluir normalmente. Espero que sim, o transporte público vai fluir normalmente, é o que eles disseram hoje nas redes sociais, eu vi isso. Mas, de qualquer forma, o prefeito comprou um ônibus elétrico e saiu rodando pela cidade só para propagandear. Cadê esse ônibus? Você sabe aguentar esse ônibus? Aonde tá? Cadê a frota elétrica para Campos? Cadê, pelo menos, os terminais de passagem de Campos? O terminal de Donana, o terminal de Nova Canaã, o terminal de Urorei. Pelo menos esses terminais funcionando. Dinheiro jogado fora ali, dinheiro está tudo parado. Então, são coisas que acontecem na cidade. As pessoas, eu vejo assim, muita falta de comprometimento com dinheiro público. Sim. Gasta sem a torta e a direita, sem critério nenhum. Não existe uma obra do meu governo que ficou pela metade. Tudo concluído, a não ser o Trianon, porque o Trianon, eu sempre digo, foi feito a 6 mãos.
Foi no primeiro governo Garotinho, de 89 a 92, ele ficou construindo o Trianon, ele conseguiu uma verba do Bradesco, o Bradesco investiu ali, ele fez. E aí, nos 4 anos do meu governo, eu tinha uma equipe permanente com o engenheiro Roosevelt. O engenheiro Roosevelt, ele é engenheiro hoje da prefeitura da Universidade Estadual Norte Fluminense, ele é concursado lá, ele era o engenheiro responsável pela equipe. Eu mantive essa equipe os 4 anos, chegamos a levantar as paredes do Trianon e fizemos até uma peça com o saudoso Capim lá no Trianon para poder chamar a iniciativa privada, para poder chamar a atenção, para ver se investia para a gente concluir o Trianon. E no governo de Arnaldo, ele fechou o Trianon, fez o acabamento, que é o mais caro, mas o governo de Arnaldo tinha muito mais dinheiro, e aí ele inaugurou o Trianon. Então foi feito o primeiro governo de Garotinho, depois no meu governo, depois no governo de Arnaldo foi inaugurado. Sérgio, estão quase caminhando já para o final, passa rápido, né? Hoje você tá como presidente de partido ainda? Não. Eu sou filiado ao Cidadania, não sou presidente de partido. Hoje estou aposentado. Agora, continuo na política, mas nos bastidores da política, tá, Luciano? As pessoas falam, você não quer ser candidato? Não quero ser candidato a nada. Acho que a gente pode dar uma contribuição enquanto cidadão, pode dar uma contribuição enquanto membro do partido, e é o que eu procuro fazer. E contribuir construtivamente, fazendo críticas construtivas ao governo municipal e torcendo para que o prefeito dê uma guinada nesse segundo governo dele, que lamentavelmente está deixando a desejar. Totalmente diferente do que ele fez no primeiro governo. Aliás, isso parece ser uma sina da família Garotinho. Uma prática já, né? Parece que já é praxe deles, né? A praxe da família. Primeiro governo bom, segundo governo um desastre. É, complicado, né? E a população estava esperando tanto dele, né? Apostou firmemente nele, ele teve quase esses 70% dos votos válidos, e aí nesse segundo governo já demitiu 10 mil reais e botou na rua e não deu solução para isso. Totalmente parado, o comércio sofrendo, está tudo muito difícil. Saúde, transporte público, está tudo, os prédios públicos caindo, é lamentável o cenário que nós estamos vivendo em Campos. É muito desagradável que a gente está vendo no município de Campos em termos de gestão pública municipal. E como conhecedor político, como é que o senhor está vendo a questão aí para o governo do estado? Os possíveis candidatos que estão se apontando aí, o prefeito diz que quer ser candidato. Até o ano que vem, eu acho que ainda a gente não tem a certeza de que hoje a certeza que eu tenho é da pré-candidatura do Eduardo Paes. Até poucos dias atrás falava-se muito em Rodrigo Bacelar, mas aí por último a gente ouve outras notícias, entendeu? Acho que se for o Eduardo Paes e o Rodrigo Bacelar, eu acho que a polarização se dará dessa forma. Agora, eu não sei quem serão os outros pré-candidatos. Hoje a pesquisa está apontando muito favorável ao Eduardo Paes, porque ele já foi prefeito já 3 ou 4 vezes no Rio de Janeiro, um bom prefeito, foi candidato ao governo do estado, entendeu? Tem uma visibilidade grande. Sim. Agora, vamos aguardar mais um pouco, né? Ano que vem é lá para março que a gente tem a ideia exata de quem é candidato, aí lá a gente volta a ser entrevistado aqui, se Deus quiser. Sim. E voltando lá ao seu mandato lá, ficou alguma coisa que o senhor gostaria muito de ter feito e não conseguiu fazer? Olha, ficou, por exemplo, ali onde é o museu, no centro da cidade, eu já tinha conseguido com o Sesc Rio de Janeiro, eles pediram que eu fizesse a reforma do telhado e eles iam reformar aquele prédio todo e transformar numa restaurante-escola. Numa escola de garçons, uma escola de cozinheiros, mas eu não tive o dinheiro para fazer aquele telhado na época. O último ano do meu governo foi um ano muito difícil. O governador Marcelo Alencar tirou um bocado da nossa arrecadação, mas isso aí eu te conto outro dia que precisa levar tempo.
ele governador do PSDB, e aí prejudicou muito Campos naquele ano. Nós perdemos 10% da receita bruta. E também outra coisa que ficou, que o Garotinho, quando voltou, podia ter dado prosseguimento. Eu tinha feito um acordo com o SESC e com os sindicatos comerciários para construir no Farol de São Tomé o SESC Rio de Janeiro. Como tem o SESC lá em São João da Barra, que antes era SESC de Minas, agora é SESC Rio de Janeiro, lá em São João da Barra, que seria construído lá. Só faltava o prefeito doar a área e aí eles construiriam o SESC Rio de Janeiro no Farol de São Tomé. Aí veio o governo, isso foi no final do meu governo, veio o governo Garotinho e ele foi e engavetou esse projeto. Seria de extrema importância, né? Até para a atualidade hoje. Seria muito importante. Seria um outro investimento lá na região do Farol de São Tomé, além do que eu já tinha feito. Sim, sim. Sérgio, e assim, se eu pudesse dar um conselho hoje, olha lá a pergunta, um conselho para o atual prefeito hoje, qual conselho o senhor poderia dar para ele? Diante de toda a sua experiência que o senhor já teve, já, né, contribuiu com o nosso município, várias obras muito importantes que estão aí até hoje, né? Qual conselho ficaria para o prefeito aí? Quem não gosta muito de conselho, não, né? O conselho é que ele governe, e que ele faça o que ele fez nos 4 primeiros anos do governo dele, porque já estão 7 meses do segundo governo dele, e o prefeito parece que não mora mais na cidade, está ausente. Entendeu? De vez em quando você o vê nas redes sociais, mas aí você vê escola abandonada, prédios abandonados, você vê saúde abandonada, você vê transporte público com caos, você vê coisas que as estações de passagem, os terminais de passagem, tudo sem inaugurar, entendeu? Uma série de obras que estão inacabadas e que ele só fica falando que vai fazer e não faz. Então, prefeito, acorda, vamos para a luta, vamos arregaçar as mangas, vamos trabalhar e vamos mostrar serviço para o povo de Campos, que o povo desse seu segundo governo está se decepcionando. É isso. Sérgio, te agradecer, está chegando ao finalzinho do nosso programa já. Sua disponibilidade de estar conversando com a gente, contar um pouco dessa história que eu acredito que tem muita gente que não conhecia, né? Tanta coisa, tantas realizações durante tão pouco tempo, 4 anos, né? E em uma época que Campos não tinha o recurso, que já passou por essa prefeitura e que ainda tem, né? Que tem muito recurso ainda, mas também já passou muito recurso, já foi muito dinheiro jogado fora nesse município, que a gente sabe disso, coisas que poderiam estar... lá no CEPOC, né? Sim. Vídeo CEPOC, 200 milhões enterrados ali. Se tivesse sendo utilizado, até valeria, né? Mas está lá jogado. Nem carnaval a gente tem no período do carnaval, né? É verdade. E aí, te agradecer pela sua disponibilidade de estar conversando com a gente e esclarecer, explicar algumas coisas, mostrar para as pessoas um pouquinho mais novas, né? Quantas coisas o senhor fez em pouco tempo e sem tanto recurso como tem hoje, né? Sem essas parcerias com emenda parlamentar, sem essas coisas, né? Eu agradeço, Luciano, eu agradeço a você a gentileza, o espaço que você abriu para a gente conversar um pouco. Um abraço para o Josiel, não é isso? Isso, Josiel. Isso, um abração para ele, um abraço para todos aqueles que estão nos assistindo e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. É isso. Espero um dia que o senhor possa estar aqui junto com a gente, tomar um cafezinho aqui com a gente. Vai ser um prazer. Tá certo. Forte abraço, obrigado aí, tá bom? Um abraço, tchau. É isso, gente. Estamos aqui quase encerrando o nosso programa. Daqui a pouquinho tem o nosso amigo Charles Guerreiro com o Fiscal do Povo, né? Um programa aí que o Charles está no pé, hein? Tá fiscalizando direitinho. Ele tá chegando aí para dar continuidade aqui na sequência da programação da Rede Aurora, né? E também tem o nosso amigo Ricardo Cris com o Goitacast, hoje ainda, tá? Então fique na programação da Rede Aurora. E eu vou me despedindo por aqui, lembrando sempre que tudo muda quando você muda. Tchau, até a próxima oportunidade. Você acabou de ouvir o programa A Voz de Campos.